Estamos de volta com Cena Pública, recebendo hoje o juiz Ronaldo Solano Feitosa, juiz do trabalho, Franco Almada, advogado especialista em direito do trabalho, e Luiz Alves, auditor fiscal. O nosso tema, é claro, são as mudanças que aconteceram aí para trabalhadores, empregadores. E no ano de 2020, aqui eu tenho alguns dados sobre denúncias que já chegaram aqui até o Luiz, né? Muitas denúncias, mas o ano de 2020 trouxe mudanças para as pessoas que enfrentaram um lockdown. Então, foram trabalhadores que tiveram que se acostumar em casa. Tentar arrumar uma internet melhor para poder fazer aquele trabalho. Só que, aos poucos, todo mundo foi tentando se adaptar. As empresas, os trabalhadores. E parece que deu tão certo que agora as empresas estão optando por fazer isso. Eu vou começar com o Luiz. Vamos lá, Luiz. As empresas estão querendo deixar os trabalhadores mais longe da sede e mais perto de casa? Vamos lá. E isso não é tão bom assim? Pois é, o teletrabalho, na verdade, já existia, né? Não tem nenhuma novidade com a pandemia, já existia desde 2011, a CLT já tinha sido alterada para permitir. Aí a reforma trabalhista deu vamos dizer assim, uma regulamentada, né? Deu uma regulamentada nessa situação. E na pandemia veio, vamos dizer, o teste do teletrabalho. De fogo, teste de fogo. O que é o teletrabalho, então? Que é conhecido também como home office, aí esse linguajar home office, teletrabalho, trabalho em casa, enfim, se mistura, né? essas denominações. O que é que tem que ser chamado a atenção? Isso realmente tem um lado bom para o trabalhador, ninguém pode negar. O trabalhador está perto da sua família, do seu filho, de um pai, de uma mãe que está em situação, né, especial de saúde. E tem um lado bom para a empresa. Economia de água, economia de luz, economia de telefone, não precisa dar o vale transporte, porque não vai ter deslocamento, então nós temos economia de um lado, economia do outro, temos vantagens. O que é que aconteceu com a pandemia e algumas denúncias que a gente recebeu? O excesso de jornada, que a gente já esperava que isso terminasse acontecendo. Porque, teoricamente, quem trabalha nessa situação não tem controle de jornada, teoricamente. Parece aquela frasezinha de carnaval, não tem hora para acabar, não né? Não tem hora para acabar. A alegria não tem hora para acabar. Você tem hora para começar o trabalho, mas não tem hora para terminar. Então, assim, nesse caso, teoricamente não tem controle. Mas a gente sabe que com a tecnologia de hoje tem como controlar o trabalhador. Você tem como controlar com WhatsApp, com e-mail. Ora, se eu passo uma mensagem e digo, olha, mande um orçamento até meia-noite. Eu estou dizendo o quê? Que até meia-noite você tem que mandar um orçamento. Então, isso sim vai caracterizar. Você vai passar do seu horário comercial. Normal. Exatamente. Do famoso horário comercial das 8 horas trabalhadas. Resultado. Isso explodiu, com certeza. Agora, qual é a dificuldade para fiscalização? Como é que vai para uma casa, residência, fiscalizar? Não tem como. Até porque muita gente não quer que entre em casa por causa da pandemia. Tem a pandemia e tem a questão constitucional que a gente não pode entrar em residência, né? A não ser autorizado. E isso nós não temos braço para isso. A fiscalização não tem braço. Então vai sobrar para o judiciário, com certeza. Agora, eu não sei se eu vou lhe deixar num aperto ou Diga se aí. você já passou por essa situação. Porque muitas residências são o endereço do MEI. Do MEI. Então, ela deixa de ser residência para ser endereço comercial? Também Nesse não caso, podemos você pode adentrar. entrar? Não. Aí o que é que a gente faz? Nesse caso, tem a chamada fiscalização indireta. Vai uma notificação para a casa dele para chamar para que ele compareça na sede do órgão para apresentar algumas justificativas, alguns documentos, etc. Aí o fiscal não pode adentrar porque é residência. Vou para o Franco Almada, que vai me dizer como é que isso chegou até ele, né? As reclamações dos trabalhadores, para que você leve para o doutor Ronaldo. Bom, por incrível que pareça, o teletrabalho, ele foi meio de muita fraude também, né, Luiz e doutor Ronaldo. Por quê? Porque, às vezes, o teletrabalho ele pode se dar, não necessariamente a pessoa está de frente ao computador, mas ela fica com o WhatsApp da empresa para responder mensagens. E diziam para o trabalhador o seguinte, seu contrato está suspenso, mas fique só com o WhatsApp aí para responder essas mensagens para a empresa. Isso aí não é suspensão de trabalho. Isso, a pessoa está trabalhando, a gente pode vislumbrar até uma jornada reduzida, o que fosse, mas está efetivamente desenvolvendo seu trabalho. Pode ser a redução Pode ser a redução, mas não a suspensão nunca vai dela. ser a suspensão. Aí você pode provar com as mensagens no WhatsApp. Quem está em teletrabalho, seja utilizando ali rotineiramente um computador ou um simples WhatsApp, ou respondendo pelo menos a um e-mail, ele está trabalhando normalmente. Então, o primeiro cuidado que o trabalhador tem que ter é saber se o contrato dele está suspenso, ele não exerce nenhum tipo de atividade para a empresa, nem muito menos responder um WhatsApp. E a lógica do teletrabalho, pelo menos a lógica que deveria ser implementada nesse teletrabalho, talvez fosse dissociar um pouco da jornada, né? Isso aconteceu antes da pandemia, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, com o serviço público. Quando os servidores públicos foram colocados em teletrabalho, na Justiça do Trabalho, inclusive, aconteceu isso,
o que é que foi dito para eles? Olha, agora você não cumpre mais uma jornada de X horas. Agora você vai pegar o que você produzia e vai produzir 30% a mais. Então, realmente há uma dificuldade, há possibilidade, não se nega, há a possibilidade do controle, mas é um desafio, sim, fazer esse controle. Então, talvez a lógica do teletrabalho seria inverter e colocar na produção, na produtividade. Vou te colocar uma situação hipotética aqui. O trabalhador teve que ficar em casa, mas a internet dele não era lá essas coisas. A empresa disse que não ia dar suporte, mas queria que ele trabalhasse, né? Ele teve que comprar ou mudar de plano, de operadora, seja o que fosse, para trabalhar melhor. Ele pode depois recorrer na justiça, porque aquilo ali era uma coisa que não estava nas posses dele, não está incluído no salário dele, mas ele teve que se adaptar. E aí, digamos, ele teve o trabalho suspenso, foi demitido, alguma coisa que aconteceu. Ele pode dizer, olha, eu só fiz essa internet aqui porque eu precisava cumprir as suas exigências. É esse tipo de reclamação que está chegando agora? Nós entendemos que é possível, sim, discutir isso na justiça, mas lembrando sempre que esses fatos aí de internet, de computador, de impressora, de energia, de consumo de água, a própria lei dá uma liberdade de negociação entre o patrão e o empregado. Aí a gente vem sempre à discussão, mas negociação em que patamar, né? Como é que o trabalhador vai negociar se ele está precisando do emprego, se ele está querendo se manter ali, e aí vai entrar toda uma discussão nesse sentido. Mas a rigor, se a gente colocar o que está disposto em lei, há essa possibilidade de negociação. Doutor Ronaldo, essa situação principalmente hipotética que eu citei aqui, já chegou ao tribunal? Olha, eu não tomei conhecimento de nenhum caso ainda, até porque são matérias, digamos assim, relativamente recentes. Mas não tenho dúvida que essas questões todas chegarão. Porque o que ocorre? Os riscos do empreendimento é do empregador. O empregador aqui tem que fornecer todos os meios necessários para que o empregado execute as suas tarefas da melhor maneira possível, seja no local de trabalho, vamos dizer, no comércio, na fábrica, seja na sua residência. Ele não pode transferir esse ônus para o trabalhador. Quando o doutor Franco fala dessa questão da negociação, e ele bem ressaltou, na verdade é muito difícil, porque uma negociação entre desiguais é impossível. Né? E a gente sabe, por exemplo, por experiência própria, o doutor Franco conhece muito bem essa realidade, nenhum trabalhador, digamos assim, não vou dizer nenhum porque ninguém pode generalizar, mas assim, praticamente ninguém vai para a justiça enquanto está trabalhando, não é? Porque ele tem medo de perder o emprego. Então ele se submete a qualquer pseudo-negociação para ele manter o emprego, porque o emprego, para ele, a subsistência dele naquele momento é o mais importante. Evidentemente que quando ele é despedido, ele vai poder discutir todas essas questões. Se ele é efetivamente... Até porque ele juntou aquele rancor durante todo o tempo. Isso, foi alimentando. Mas importante sempre não basta alegar. Todas essas questões você tem que produzir provas, né? Então, quando você achar que o seu direito como trabalhador está sendo aviltado, você começa a reunir essas provas, perfeito. Né? Mas ela tem um prazo de validade. Enquanto você está no curso do contrato de trabalho, a prescrição ela é de 5 anos. Né? Depois que o contrato de trabalho é extinto, você tem 2 anos para poder você ajuizar aquela ação e postular tudo aquilo que você entenda devido. Essa questão mesmo do controle de jornada, de fato, ele a princípio, ele é difícil e para alguns pode até dizer que é impossível, mas não é. A depender da atividade que se faça, você tem os meios de aferir indiretamente essa jornada. Inclusive pela quantidade de serviço que você manda para ele, pela produtividade que ele está fazendo. E isso nunca foi problema para nós, na Justiça do Trabalho, na jurisprudência. Por exemplo, o trabalho externo, ele também não sofre controle de jornada. E nem por isso você, quando o trabalhador, por exemplo, um motorista que trabalha externo, consegue demonstrar que ele cumpriu uma rota específica todos os dias, que tinha que cumprir uma determinada roteiro,
você verifica claramente que aquele empregador ele tinha meios de aferir. E hoje, com as tecnologias, com aplicativos, Dá até para com saber celular, onde está o celular da pessoa, né? isso, você, Por onde ele passou, por quais você antenas. tem muitas vezes uma possibilidade de fiscalizar, muitas vezes, maior do que no chão da fábrica. Né? Então, hoje, essa questão, ela perde muita, digamos assim, enfraquece muito essa tese de que não é possível se fiscalizar. Quem trabalha em alguma coisa intelectual, o sujeito sempre está se logando nos programas daquela empresa, enfim, tem N possibilidades, como o doutor Franco acho que mencionou aqui, essa questão de muitas vezes mensagens por WhatsApp, mensagens por e-mail, enfim. Rede social. Rede social, as maneiras são as mais diversas possíveis. E isso ocorre muito na prática, né? Essa fiscalização por redes sociais, né? O empregador pode fazer isso? E só, Carla, pensando aqui no que o doutor Ronaldo falava, e uma dica para a empresa que quer, por exemplo, regulamentar e não correr risco, e que trabalha com esse sistema logado. A partir da hora tal, ninguém consegue mais logar. Perfeito, derruba. Derruba, pronto. Tranca, né, o sistema. Tranca. O trabalhador fecha o tentou, se a atividade dele for essa, de acessar um sistema, ele tentou, a partir daquela hora, não, morreu a discussão, digamos Fechou assim. o sistema. Mas essa questão do fiscalizar, do contratar, eu vi muito rapidamente hoje uma notícia de que alguém tinha sido demitida por uma rede social. Isso é possível já, hoje? Bom, Pelo Facebook, pronto, lembrei agora. Foi demitida pelo Facebook por causa de uma postagem que tinha feito. Certo. A comunicação se dá por rede social ou por algo que ela tenha feito na rede social? Não, foi feita a postagem e o empregador disse, você está demitida. Por conta Amanhã dessa passa no RH. postagem. Pronto. As duas coisas. Amanhã passa no RH. Isso aí não é nenhuma novidade da pandemia também, já estava realmente acontecendo. Eu tive, inclusive, alguns casos sobre isso, de postagem que, no entender da empresa, acabaram ofendendo a empresa e ela demitiu o funcionário por justa causa em razão desse tipo de postagem. Uma novidade que tem nesse tipo de demissão é essa comunicação se dá toda através das redes sociais, o que foi algo, digamos assim, que sofreu um avanço maior na pandemia, né? Tinha algumas formalizações, como esses acordos de banco de hora, acordo de férias, que era exigida uma formalidade maior, assinatura, comparecimento, testemunha. E com a pandemia, logicamente, foi se utilizando mais o WhatsApp, o Instagram, para fazer até essas formalidades, até essas alterações contratuais, né? Então, é possível sim a demissão tanto ocorrer por algo de rede social, algum comentário, alguma atitude do trabalhador que exponha, de certa forma, a empresa ali na rede social, quanto a comunicação também se dá através dessas redes. Agora, é importante ter em mente um detalhe, que, por exemplo, às vezes você, por exemplo, numa postagem, o empregador fazer essa demissão, digamos assim, sumária, pode gerar um problema que é a exposição desse trabalhador. E isso no exemplo, a demissão ela ainda teria sido de uma forma exposta, né? Exposta. Então, assim, porque uma coisa é ele, por exemplo, mandar ali no privado para ela, na rede social, no direct. Olha, você está despedida por isso, por aquilo, mas só quem está tomando ciência é ela diretamente. É a própria envolvida. Outra coisa, e aí assume uma gravidade, digamos assim, na minha compreensão, ele, na própria rede social, publicizar aquilo É bom daquela ter justa essas causa. interpretações de um juiz aqui também. Porque isso pode gerar uma eventual indenização por danos morais, enfim. Aí já seria um abuso do direito dele. Ele teria o direito de demitir, em tese, né, se for um fato grave, mas se recomenda, logicamente, que se faça no ambiente privado. E aí cabe né? uma indenização. E aí, se ele abusar o direito constrangendo da pessoa publicamente, aí sim. O constrangimento. Eu estou só com um relatório, né, do que foi feito até agora das fiscalizações. Certo. Foram 3.063 denúncias, essas desse ano já, referente ao ano de 2020. Por registro foram 910, por salário 1.568.
É porque o salário é abaixo do mínimo? Não, é pagamento em atraso. Ah, tá. Trabalho infantil 47, por FGTS é por não depósito, né? Não depósito. 750 denúncias, pagamento de rescisão contratual. Atraso. 500 é atraso, né? O bem, que no caso é o benefício Emergencial. 316. Aqui é pessoas que receberam... É que tiveram um problema, como o próprio o Franco que já comentou. A empresa coloca o empregado de suspensão e chama o empregado para trabalhar. E isso é uma fraude. Aliás, isso é um E crime. aí coloca para receber o benefício. Isso vai parar, inclusive, na Polícia Federal. Muitos empregadores não sabem disso. Não é só a multa trabalhista que é pesada. Pode chegar a R$42 mil essa multa. Você coloca o empregado de suspensão e chama o empregado para trabalhar. É uma fraude. Isso vai parar na Polícia Federal. Por quê? É a mesma coisa trabalhar recebendo seguro-desemprego. É a mesma coisa. Porque a verba é a mesma. Você tem o mesmo dinheiro do seguro-desemprego sendo usado para pagar o benefício emergencial. Tá certo. Segurança e saúde no trabalho foram 759. Aí foram mais de quase 3.500 fiscalizações, porque ainda tem 871 em andamento. Agora, eu estou surpresa e horrorizada, na verdade, é o termo, né? Ação de combate ao trabalho infantil, 457, com mais 16 em andamento, deu 473. Ou seja, o lockdown, o isolamento aumentou esse tipo de trabalho. Eu vou falar mais, a questão infantil. da situação econômica do Brasil está fazendo levar a criança e o adolescente em situação até de vulnerabilidade maior para trabalhar. E às vezes, viu, Carla, é bom deixar claro que às vezes é o próprio pai que leva. Temos aquele que o empregador que explora o trabalho infantil, a gente encontra isso ainda, né? No interior é famoso. Você ter no interior, encontrar crianças trabalhando é famoso. Aqui você encontra na periferia, naqueles mercadinhos, naqueles restaurantes pequenos, embalador, enfim, você encontra ainda trabalho infantil. Existe uma diferença entre trabalho infantil e jovem aprendiz, sim, né? Tem exato. que se Porque fazer o jovem também. aprendiz, ele é tudo legal a partir de 14 anos, que é uma exceção, a Constituição traz como uma exceção. Ninguém pode trabalhar com 14 anos. Eu quero trabalhar sem ser aprendiz. Não vai ser possível. Então, o aprendiz, ele é uma opção a esse trabalho infantil. Você quer fazer a coisa correta, você quer dar aquela oportunidade, faça dentro da lei, que é o trabalho através da aprendizagem, né? Então, assim, isso aqui tem explodido mesmo, tem aumentado por conta da economia. Então, tá pai trabalhando, a mãe, e traz a criança também para trabalhar. É mais difícil? É uma luta que tem que trazer, inclusive, o Ministério Público para essa luta, porque não dá só para fiscalização. Porque a fiscalização tem um limite. É o empregador. Se não tiver empregador do outro lado, o que é que o fiscal vai fazer? Né? Fica difícil o fiscal atuar e autuar, porque não tem um empregador do outro lado. Complicada. Ainda falando da Covid, eu vou começar com o Dr. Ronaldo e passo a questão também para o Franco Almada, que a Covid, muita gente adoeceu, pegou Covid, ficou... Tem amigos meus que chegaram a ficar 2, 3 meses internados, né? Como é que fica a situação de um trabalhador como esse, né? E já tem aí, o trabalhador ficou mais de 15 dias doente, vai perder FGTS, vai perder férias porque ficou doente, internado? Como assim? Nós estamos vivendo uma pandemia e a pessoa que infelizmente pegou ainda vai ser penalizada dessa forma? Não, veja Vamos bem, tentar entender aí, se ele Dr. tiver em gozo de licença, até 15 dias, os primeiros 15 dias, o empregador é o responsável pelo pagamento do salário dele. A partir do 16º dia, ele vai ficar pelo INSS. E aí, o tempo que for suficiente até ele receber a alta. Após ele receber a alta, ele, se considerar que é um auxílio-doença comum, ele volta a trabalhar, não tem nenhuma garantia de emprego. Se considerar, a depender da atividade, que isto tenha sido um acidente de trabalho, então esta pessoa, ela goza de uma estabilidade provisória de 12 meses após a alta, né? Então, hoje o que se tem aí de uma certa polêmica por parte de alguns doutrinadores é se poderia se considerar ou não a Covid como uma doença ocupacional, né? Na minha compreensão, isso vai depender muito da atividade da pessoa, porque a pandemia é geral. Então, qualquer um de nós está sujeito. Né? Mas, evidentemente, que, por exemplo, alguém que trabalha na área de saúde, que está na linha de frente, você não pode imaginar que o risco que ela está submetido seja o mesmo que eu, que o Franco, que o Luiz, que você, não é? Então, me parece que a coisa fica melhor assentada nesses termos, não é? Nem pode-se entender que nunca vai ser acidente de trabalho e nem pode-se imaginar que, por si só, todo mundo que foi acometido de Covid é acidente de trabalho.
Claro que numa situação específica, a depender da circunstância, pode até ser que uma atividade que a princípio não digamos assim, demandasse um risco grande, pode na prática se viabilizar. Por exemplo, um empregador que não tomou os cuidados, e aí, veja, naquela empresa tinha, vamos supor, 50 empregados, desses 50, 40 pegaram o Covid. É um indicativo muito forte de que não houve, digamos assim, cuidados sanitários, medidas sanitárias para evitar isso. Né? Então, aí já é outro cenário. Então, é uma discussão, digamos assim, que vai, certamente, sair. Nós teremos muitas demandas na Justiça do Trabalho para a discussão desses temas, né? Porque é um tema novo, é um tema que ainda vai durar muito, porque o que ocorre? Muitas dessas ações, o sujeito, como eu disse anteriormente, ele não ajuiza a ação enquanto está trabalhando. Então, isso aí pode, essa discussão vir daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, enfim. Mas uma hora é bem provável que ela venha. Franco, e o reflexo disso, da doença, né, do Covid, no FGTS, no 13º, nas férias, né? Porque mexeu também. Pois é, ainda mais para apimentar e complicar mais. Diga isso, não. O negócio que já não era muito simples. Vocês lembram que houve uma portaria, né? Que declarou que a Covid era doença ocupacional. Sim, aí depois... 24 horas depois aí saiu outra portaria, salvo engano, do Ministério da Saúde, né? Ministério da Saúde, em Ministério da conjunto Saúde, da Secretaria de Trabalho. Em conjunto ali, dizendo que não era mais. Então, foi exatamente essa situação que o doutor Ronaldo colocou. O que é que vale hoje? O trabalhador tem que provar que adquiriu em razão do trabalho. E é difícil provar isso a grosso modo, mais fácil nas atividades, né, que sejam ligadas à área de saúde. Mas quem se afastou por conta da Covid, ele vai receber o FGTS, se for um auxílio-doença comum, ele não recebe, o FGTS não fica depositado, o contrato de trabalho fica suspenso e nem conta também para a questão das férias, né? Vai ficar suspenso também. Se for comprovado que é uma doença ocupacional, aí sim, ele se afasta, mas recebendo FGTS, mesmo sendo pela Covid. Que tem que fazer essa distinção, viu, Soraya? E com a vantagem da estabilidade. E sim, como o doutor Ronaldo já falou, se for doença ocupacional, ou seja... se for considerado. Mas se eu conseguir provar, a Covid não é normalmente não vai ser. Não vai ser, a regra não ser. A regra não ser, tá. Ele vai conseguir, se ele conseguir comprovar isso judicialmente, né? Eu acho difícil uma empresa emitir algo nesse sentido, mas aí sim ele vai ter direito, se afastando por mais de 15 dias, a estabilidade de 12 meses. Essa distinção tem que ser feita porque, assim, se for doença ocupacional, ela se equipara a um acidente de trabalho, que é o que diz a legislação. Isso. A doença ocupacional se equipara. Aí, sendo acidente, vai ter FGTS, vai ter tudo normal, ele vai ter estabilidade. E se for uma doença comum, que é a regra, vamos dizer assim, né, ele não teria isso. Agora, para complicar mais ainda, a gente tem a adesão do Supremo. Não complica não. Que a adesão do Supremo tinha um artigo de uma medida provisória que dizia que não era doença ocupacional. Aí o Supremo derrubou esse artigo. Aí todo mundo entendeu que automaticamente seria, mas não é bem assim. É a questão do nexo, tem que ter o nexo de causalidade. Se não houver esse nexo de causalidade, se o trabalhador não conseguir provar que ele pegou por conta do trabalho, não vai ganhar como doença ocupacional. Não vai ser uma coisa tão fácil. Né? A gente tem 5 minutos agora e eu vou começando aqui para a gente encerrar com o doutor Ronaldo. 2021. Né? Quais são as perspectivas para o trabalhador, para o empregado, para o trabalho, né? Para o ambiente de trabalho de uma forma geral, na sua visão que é auditor fiscal, Luiz? Bom, vamos lá. Para 2021 a gente sabe que ainda vamos ter alguns resquícios ainda de 2020, com certeza. Nós vamos ter muita demanda, com certeza, de fiscalização, isso não vai parar. Nós vamos ter problema aí que vai ficar para 2021, não recebimento do benefício correto, empresas que descumpriram o benefício. Nós vamos ter problema com a estabilidade, empresas descumprindo a estabilidade, porque quem recebeu benefício tem estabilidade e tem empresas hoje já descumprindo e a gente sabe que isso vai resvalar em 2021. Temos ainda uma série de recursos, de problemas de benefício emergencial, que isso quem resolve é o Ministério da Economia. Então, assim, a pandemia ainda vai nos acompanhar com certeza até a vacina chegar. Então, no mundo do trabalho, eu acredito que ainda vai ser um desafio, pelo menos até o próximo semestre. Você tocou num ponto que eu vou passar para o Franco. As empresas vão poder exigir que o trabalhador se vacine?
Eu acredito que essa exigência da vacinação, ela vai ser, digamos assim, a discussão mais acalorada que vai ter em todos os setores, né? Penso que a depender da função que o trabalhador vai exercer, ele pode sim ser exigido a vacinação. Mas essa discussão, eu nem me arrisco aqui a tentar fechar agora. Talvez até digamos, indiretamente consiga fazer isso. Eu estou vislumbrando aqui, tipo, como assim? Por exemplo, o salário família. Tem as exigências. Tem as exigências. Então, os filhos têm que apresentar carteirinha de vacinação dos filhos. Então, assim, se o governo quiser, mas me parece que não, né, infelizmente, você faz isso indiretamente. Não é? Então, assim, para ter direito a tal coisa, você precisa comprovar que está com a vacinação em dia. Mas talvez nosso problema seja exatamente esse. Isso. Agora, o problema é que, como o que nós vimos acompanhando aí o que se passa no mundo político, infelizmente se politizou essa questão da vacinação, o que é muito ruim para a população, não é? E a sinalização do comandante maior da nação é exatamente no sentido inverso, não é? Então, isso aí pode ser até, digamos assim, mais um ponto de tensão na relação empregado-empregador, né? Porque, imagine aí, a situação do empregador dizer o seguinte, olha, eu colocar também um empregado que se recusa a vacinar dentro da minha empresa e se ele contamina os demais... Você responsável. Eu sou responsável eventualmente, então isso aí traz um ingrediente de fato complicado para o meio ambiente do trabalho. Mais alguma coisa para fechar? Fechar bem rápido, só a grande dúvida que seria a questão do 13º e das férias, né? Quem teve o contrato de trabalho suspenso, ele não vai ter a contagem para fins de 13º e de férias, ou seja, aquele trabalhador que ele teve contrato suspenso por 3 meses, ele vai tirar esses 3 meses da contagem proporcional do 13º, e também ele vai ter que trabalhar mais 3 meses para adquirir as férias. Já quem teve o contrato de trabalho reduzido, e a jornada reduzida no contrato de trabalho, ele não vai ser afetado por isso. Então, vai contar normalmente pelo 13º e para as férias. E para a gente encerrar, a sua última palavra, doutor Ronaldo. Finalmente, aqui agradecer, né, e dizer também das minhas preocupações, porque, assim, o que é que a gente verifica? É que, nos últimos anos, tudo que se faz de alteração legislativa é sempre baseado em 2 premissas, que dar segurança jurídica e gerar empregos. E são 2 coisas que nós não temos visto. Nem temos a geração de empregos que se promete e nem muito menos a questão da segurança jurídica. Só para ficar num exemplo, isso que o doutor Franca aqui acabou de mencionar em relação a essa questão do reflexo da suspensão ou da redução de jornada e de salário no 13º e nas férias. Por exemplo, o posicionamento do Ministério Público do Trabalho é um e do Ministério da Economia é outro. Olha, veja o risco que se tem numa situação dessa. Então, isso é só um pequeno exemplo, mas todas as normas que foram editadas nos últimos anos, elas estão todas, digamos assim, são de discutíveis constitucionalidade. Então, algo terrível. Eu acho que esse vai ser mais um tema para eu trazê-los aqui em 2021. E assim, eu agradeço a participação de vocês. Foi uma honra ter a participação de vocês aqui no Cena Pública. A gente encerra agradecendo ao juiz Ronaldo Solano Feitosa, juiz do trabalho, a Franco Almada, advogado especialista em direito do trabalho, e a Luiz Alves, auditor fiscal. Quem quiser rever o programa é só ir até o YouTube da TV Ceará. A reprise acontece no domingo, às 5 horas da tarde. Muito grata por sua companhia e tenha uma excelente noite, um excelente descanso. Até a próxima terça-feira, com um programa inédito às 10h15 da noite. É mais um Cena Pública para você na semana que vem. Até mais. Tchau.